Olá, gente, graça e paz. Eliade aqui, tudo bom? Hoje a gente vai começar uma série de mensagens a respeito das parábolas de Jesus. E a primeira parábola é a parábola do semeador. O texto base da parábola do semeador está lá em Mateus 13, de 1 a 23, e também em Marcos 4, de 1 a 20, Lucas 8, 4 a 15. Eu vou ler o texto, mas vou ler aos pedaços, digamos assim, parte a parte, tá certo? Mas antes da gente começar o texto, o que são parábolas? Parábolas são histórias curtas, contextualizadas com elementos da realidade local, cotidiana dos ouvintes, a quem ao público que se destina. Então, Jesus está falando com pessoas e ele usa os exemplos daquelas pessoas, da realidade delas, tá? Para ensinar uma lição principal. Cada parábola tem uma lição principal, tá? Então, nesse caso da parábola do semeador, a parábola propriamente dita está lá nos versos 3 ao verso 9, de Mateus 13, que diz o seguinte: Jesus então ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra. E logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas, quando a gente vê Jesus falando parábolas nos evangelhos, qual a razão dele utilizar parábolas? Qual a razão dele utilizar essa ferramenta, essa metodologia, digamos assim, essas histórias? Os versos 10 a 17 desse mesmo texto vão nos dar o propósito das parábolas. Perceba que aqui ele está usando a parábola do semeador, que é a primeira parábola, como um paradigma para a análise, para a compreensão das demais parábolas que ele vai utilizar no seu ministério, tá certo? Mas vamos lá. Os versos 10 a 17 dizem assim: Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Por que lhes falas por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: Porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Pois a quem tem, mais se lhe dará e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais a entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis, posto que o coração deste povo está petrificado. De má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, esse texto que Jesus cita como sendo a profecia de Isaías, que é o que diz lá no verso 14, está lá em Isaías 6, versos 9 e 10. Isaías 6, 9 e 10, perceba a menção de Jesus a esse texto, diz assim: Então ele disse, esse ele aqui é Deus, falando com Isaías: Vai e diga a este povo: ouçam, ouçam, mas sem entender, vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então, o propósito do uso de parábolas é dois, tá certo? É dois. Em primeiro lugar, endurecer o coração dos que já estão predispostos à dureza e à incredulidade.
Isso para a sua própria condenação, que é o que diz lá nos versos 13 e 14 de Mateus 13, tá certo? Então, em primeiro lugar, endurecer o coração dos que estão predispostos à incredulidade. Mas, em segundo lugar, preparar o coração predisposto à fé e à salvação para receber a palavra de Deus e a oferta de arrependimento, que é o que diz lá nos versos 11 e 16. Então, em primeiro lugar, endurecer o coração dos predispostos à incredulidade. Em segundo lugar, preparar o coração dos que são dispostos ou predispostos à fé, à crença. Mas qual o significado dessa parábola, da parábola do semeador? É o que nós temos lá nos versos 18 a 23. O próprio Jesus explica o significado dessa parábola. Então, verso 18: portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, e quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Então, perceba que nesses versículos 18 a 23, nós temos a ênfase, o foco, que é o quê? A moral da história. Cristo traz aqui diversas aplicações práticas e pessoais para a vida daquelas pessoas que estão ouvindo aquela mensagem pela primeira vez e a nós hoje no século 21. Ele não faz nenhuma espécie de devaneio. Então, quando a gente vai ler as parábolas de Jesus, o importante está na moral da história, tá? No ponto principal, ponto-chave. Às vezes a gente se prende muito, sem dever fazer isso, nas partes secundárias da mensagem, tá certo? Não, a gente tem que focar no principal, tá? E pior, muitas vezes a gente tira até doutrinas baseadas nesses detalhes, tá certo? Então, Jesus, nesse caso aqui, ele vai dizer o quê? A mensagem principal é a semente. A semente é a palavra de Deus, a palavra do reino, o evangelho. Esse é o foco da mensagem, o foco da parábola. E, em segundo lugar, um segundo foco também dessa parábola é a respeito das sementes, os diversos locais onde as sementes são plantadas, tá certo? Os corações, digamos assim. Então, em primeiro lugar, no verso 19, nós temos a beira do caminho. Quando alguém ouve a palavra, tá certo? Mas não a compreende. Então o maligno, o diabo, nosso inimigo, ele vai e rouba dessas pessoas a palavra para que elas não entendam, para que elas não cheguem a crer e com isso sejam salvas, conforme Lucas 8 e 12, tá? Para a nossa reflexão, e aí fica uma reflexão que eu vou tirar em cada uma desses campos, digamos assim, desses corações. Uma aplicação prática para a nossa realidade de hoje. Em primeiro lugar, será que nós estamos comunicando de maneira clara e simples a mensagem do Evangelho que nós estamos tentando transmitir? Em segundo lugar, nós estamos transmitindo a mensagem correta? Será que o que estamos pregando é realmente a mensagem do Evangelho? Somente esse é o nosso papel, de pregarmos o Evangelho de maneira simples, de maneira clara e a mensagem correta, o Evangelho correto, tá? O restante diz respeito ao Espírito Santo e ao próprio ouvinte, tá? Então, em segundo lugar, esse foi o primeiro lugar, o terreno, a beira do caminho, né? As sementes lançadas à beira do caminho. Mas, em segundo lugar, o terreno rochoso, nos versos 20 e 21. Quando alguém ouve a palavra com alegria, mas não resiste às pressões, às perseguições por causa desta palavra, tá? Isso ocorre por causa de falta de raízes sólidas, tá? Para nossa reflexão, sempre haverá perseguições em razão da fé, em razão dessa palavra, tá? O caminho da cruz é um caminho de renúncia, e renúncia diária. A questão que fica então é, como é que está a nossa raiz? Será que nós temos raízes profundas?
Então, em segundo lugar que nós falamos, terreno rochoso. Em terceiro lugar, semente que é plantada entre os espinhos, verso 22. Quando alguém ouve a palavra, mas não frutifica por causa das preocupações dessa vida e a sedução da ambição, dos prazeres e das riquezas. Então, para a nossa reflexão hoje, será que não temos deixado de frutificar por não estarmos demasiadamente ocupados ou preocupados com a rotina e as lutas ou as coisas dessa vida, ou talvez por ganância ou amor ao dinheiro? Em quarto e último lugar, a semente que é plantada em boa terra. Quando alguém ouve a palavra e entende de bom e reto coração, conforme a versão NAA. Ou seja, a pessoa que guarda, retém a palavra, frutifica com perseverança, tá? Produz grande colheita. Para a nossa reflexão, a colheita ela é individual e personalizada, diferente para cada pessoa. Uns dão 100, outros dão 60, outros dão 30. E a gente não está aqui querendo comparar o que cada um dá de fruto, não. Mas que todo mundo que ouve essa palavra e tem um bom coração, dê fruto, tá? Mas perceba que essas quantidades são muito maiores do que foi semeado. Então a pessoa que recebe essa palavra não tem como reter e guardar para si somente si. Ela tem que frutificar. Não basta ouvir a palavra, não basta ter a palavra correta. Lembra que eu falei na primeira reflexão que devemos pregar a palavra correta, mas não basta receber essa palavra correta. Temos de pôr em prática, ou seja, dar frutos, obedecer, conforme João 14, 21. É a fé que gera obras, que está lá em Tiago 2, tá? Então é importante percebermos que além dessas pequenas aplicações práticas e reflexões que eu trouxe para o nosso dia a dia, podem haver e de fato há muitas outras que o tempo não me permitiria entrar aqui. Mas é importante frisar uma coisa, o significado da parábola é sempre o mesmo. As aplicações podem ser diferentes, mas o significado é sempre o mesmo. Tá? E essa primeira parábola é mais simples e didática porque o próprio Jesus explica o seu significado. A gente viu aqui nos versos 18 a 23. Mas perceba que ele só faz isso para os seus discípulos, versos 10 em diante. Os seus seguidores, entre aspas, eventuais, aleatórios, pessoas curiosas, meramente interessadas de maneira superficial, eles não escutam, não recebem essa aplicação, essa explicação, essa instrução prática, tá certo? E eu acho interessante porque lá na Marcos, quando vai relatar esse texto aqui, essa mesma parábola, no verso 13, ele traz um detalhe na resposta de Jesus aos seus discípulos, que se alinha bem com o que a gente está falando aqui. O verso 13 diz assim: então Jesus lhes perguntou, se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? Marcos 4, 13. Porque de fato essa é a parábola mais simples porque Jesus explica. Então a gente não tem como errar, tá? E para concluir esse vídeo, a minha oração é para Deus achar em nós, em nossos corações, campos férteis para a sua palavra, para a sua mensagem da salvação, corações e vidas dispostos e capazes de frutificar. Amém? Se essa mensagem falou com você, curta, comente, compartilhe, que Deus nos abençoe.